A gente teve um problema, né? Acho que talvez algumas pessoas estivessem vendo algumas tentativas de live agora há pouco. A gente teve alguns problemas de conexão, então a Ellen tá tentando conseguir fazer com que as coisas funcionem. Enquanto isso, eu acho que a gente já tinha se organizado sobre o que a gente queria trazer nessa live e o que a gente queria conversar. Então, independente dos problemas de conexão, se a gente vai conseguir resolver ou não, eu acho que eu vou introduzindo e começando esses pontos. Acho que o primeiro ponto mais importante, né, quando a gente vai pensando em investimento e o que é um investimento caro e o que não é um investimento caro, é do quanto que muitas vezes para nós na psicologia investimento é muito acadêmico, né? Ah, eu preciso fazer especialização, curso, mestrado, preciso cada vez mais me capacitar do que fazer uma última tentativa. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse bate-papo juntas. Boa noite, Leomira. Bom ter você aqui. Oi, Ellen. E acho que tá carregando aí, tá. Você consegue me ouvir? Hum. É, acho que às vezes a conexão não ajuda muito, né? Quem está atendendo online sabe que às vezes a conexão é um desafio. Mas acho que um dos primeiros pontos que a gente queria conversar com vocês é do quanto que muitas vezes, principalmente na psico, a gente relaciona investimento só com aprimoramento profissional em termos acadêmicos, né? Fazer mais cursos, estudar mais, fazer, enfim, conhecer uma técnica nova, conhecer uma abordagem nova, uma formação nova, ou se aprofundar nas que a gente já tem um gosto pessoal e do quanto que parece às vezes errado, né? A gente querer investir como se fosse futilidades, investir em outras coisas, né? Como investir em imagem pessoal, investir num site, investir em como que a gente se apresenta. Acho que tem algumas pessoas que têm falado cada vez mais sobre isso, porque por vezes quando a gente está na faculdade a gente é quase como se fosse desconectado, né, de que o psicólogo oferece um serviço, a gente está prestando um serviço, né, e do quanto que quando a gente presta um serviço, uma série de gastos está incluso, não só o nosso aprimoramento profissional e o quanto que a gente está estudando e entendendo das teorias para poder atender aquela pessoa. Então, acho que a primeira questão quando a gente pensa em investimento é do quanto que, às vezes, os próprios psicólogos têm muita resistência com isso, quando o investimento não é para cursos e formações e, enfim, especializações teóricas, né? Às vezes, quando a gente estava conversando, eu ficava conversando com outros colegas, né? Não necessariamente pessoas que acompanharam a nossa trajetória, mas a gente contava disso, né? Ah, não, porque eu estou fazendo um investimento, eu fiz um site, eu montei as coisas, estou estudando um pouco sobre isso. Tinha sempre uma pergunta do tipo, ah, bom, mas o que isso tem a ver com a psicologia? Ou o que é que você está fazendo, né? E tem tudo a ver, né? Porque tem uma forma de como que eu gostaria de me apresentar para as pessoas, de como que eu gostaria de ser encontrada, né? Porque não adianta eu ser uma ótima psicóloga numa sala fechada onde ninguém me acha, né? A ideia é que eu consiga acessar as pessoas e que as pessoas consigam me acessar e que eu consiga desenvolver um trabalho, né? Inclusive, não dá para a gente ajudar alguém por telepatia, impossível. E aí acho que a gente a gente queria introduzir essa questão do quanto que para você conseguir fazer um trabalho e para você conseguir fazer algumas coisas, às vezes é importante você estar aberto a outros investimentos para além de só os investimentos acadêmicos, né? O quanto que
que tem uma questão do quão disponível você está para esse tipo de outros, para essas outras tentativas. Boa Olá, noite. Ellen. Oi, gente. Olha só, eu te ouço. Ah, que alegria no meu coração. Tivemos muitos problemas aqui com a internet. Esse mundo digital, gente, pega umas peças, né? Não tem jeito. Mas agora estamos aqui e vamos bater esse papo. Sim, eu fui introduzindo um pouco do que a gente estava conversando, inclusive ontem de manhã, sobre o quanto que às vezes a gente precisa entender, que é um pouco do que a Leomíria disse agora aqui no chat, de que a gente é uma empresa, de que a gente precisa de investimentos, e do quanto que às vezes o investimento ele é muito bem aceito quando é no nível acadêmico. Ah, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um mestrado. Mas quando se fala de outros tipos de investimento, como investir num site, investir em marketing, investir em outras coisas, isso é tido como algo, como se fosse uma futilidade, né? Como se fosse uma coisa, ah, nossa, isso não é importante, porque se você fosse um profissional super capacitado, as pessoas iam sentir o seu cheiro e se jogar aos seus pés. Como se isso acontecesse. Exatamente isso, assim, né, Fê? Assim, eu acho que a gente traz uma cultura do que é instituído quando a gente está na graduação ainda, né? Essa ideia de que você falar de marketing, você falar de uma exposição, trabalhar como se fosse uma empresa, o quanto isso é mal visto, né? Só que a gente está falando de investimentos que, na verdade, é um ciclo vicioso do bem, porque se você investe num marketing para você ser achado, num marketing ok, né, para você ser achado, e você é achado, você é encontrado enquanto profissional, você consegue automaticamente manter outros tipos de investimentos na sua profissão. Quer fazer um curso, quer fazer uma pós, que é cuidar da sua saúde mental para entregar um bom trabalho de saúde mental. Então, quando a gente pensa em investimento, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses âmbitos, né, da nossa profissão. E que o investimento para ser encontrado ele é mais do que necessário, né? É que antes a gente tinha aquela ideia do investimento de fazer os contatos com as pessoas certas, né? Com a categoria médica certa, ou fazer o investimento num cartão, né? E deixar o cartão espalhado por aí. Começar a participar de grupos e cursos e várias coisas para ver se você faz algumas conexões e encontra Sim, uma forma de estar na rede, né? É uns investimentos milagre, né? Você faz um milagre, você faz um cartão e espera um milagre. Você faz uma amizade com um psiquiatra e espera um milagre. É um investimento quase, né? Ah, eu vou começar um grupo de estudos porque vai que surge alguém que está interessado e que está disposto a pagar um valor que é ok para mim receber e vai que os astros se alinham e as indicações acontecem. E elas acontecem, mas é muito difícil você esperar. É isso, você espera milagres, né? E às vezes o milagre, o tempo do milagre e o tempo do boleto nem sempre bate. Sim, e assim, o quanto isso também é um acúmulo de trabalho, né? Porque quando a gente está falando de participar de cursos, participar de grupos de estudo, participar de grupos de supervisão, tudo isso é investimento e é trabalho. A gente está trabalhando para vivenciar isso e acaba aqui gerando um acúmulo bastante importante. Eu acho que aqui a gente bateu bastante na tecla do quanto, por exemplo, fazer um investimento em redes sociais nos tira do lugar de terapeuta, né? Porque a gente quer ser psicólogo clínico. E aí, quando a gente vê, a gente está fazendo tudo nas redes sociais, um monte de vídeos, um monte de conteúdo, ou seja, direcionando o nosso trabalho para outra coisa. A gente já falou bastante sobre isso. Mas o quanto, mesmo as pessoas que não estão em redes sociais, estão fazendo os outros tipos de investimentos, que é você ir para vários cursos, ir para vários congressos, começar a participar de vários grupos de estudo, grupo de supervisão, e procura lugar aqui, procura lugar ali, o quanto isso também é trabalho e também te tira do lugar de terapeuta, que é o que você gostaria de ser, né? Ou rouba esse tempo, né? E é investimento.
E eu acho que talvez a grande questão seja de quando as coisas começam a de fato competir, né? Porque às vezes o tanto de pessoas que você tem que atender, ou os, né, por exemplo, no meu caso, que eu tinha que trabalhar no CLT, mais atender os pacientes do consultório para conseguir ter uma renda ok, e mais fazer os investimentos que eu gostaria de fazer na minha carreira, então fazer a formação em psicanálise, me aprofundar nessa área que me interessa muito, e do quanto que era quase como um lugar sem saída, né? Que você fala, bom, e como é que eu cresço daqui? Não cresce, né? Você espera que as pessoas te conheçam, e demora muito tempo. E acho que é esse o ponto que acho que é isso, assim, no e-book a gente fala um pouco disso, do quanto que o investimento no Google Ads, ele tem a ver com o seu tempo também. Porque às vezes a gente está num ponto no consultório ou num ponto na clínica que a gente não precisa de muitos pacientes novos. Ou a gente não precisa, porque já as coisas já estão andando, né? Já as pessoas já te conhecem, já tem uma rotatividade, etc. Mas às vezes a gente está num ponto anterior, que a gente está começando, né? E para começar, é aí que os tempos não batem, né? E é aí que tem um desalinhamento. Porque às vezes a gente precisa pagar conta, precisa pagar boleto, precisa fazer as coisas, e ao mesmo tempo, quando você vê um crescimento desse de boca a boca no consultório, né? Esse investimento milagre no consultório, às vezes ele demora anos para acontecer, né? E não dá para ficar anos devendo boleto. Exatamente. Eu acho que as coisas são urgentes, né? E eu acho que a nossa categoria precisa começar a pensar com essa urgência e agir com essa urgência também, né? Porque não é incomum a gente encontrar profissionais da nossa área desistindo. Ou profissionais da nossa área investindo sem acreditar mais, né? Tipo, eu tô aqui, eu gosto, eu faço psicologia quase que por caridade, porque eu gosto disso, mas eu não vejo muito futuro, eu não tenho muita perspectiva de que realmente eu vou conseguir viver disso, né? E eu acho que passa por uma reeducação mesmo, de entender o nosso lugar enquanto profissional e de se colocar como um profissional que está aí para competir no mercado, né? Para estar no mercado, para aparecer no mercado e ser encontrado, que eu acho que é a grande chave do Google Ads, assim, é o ser encontrado por quem de fato está te procurando. É um casamento perfeito entre essas duas coisas, porque eu acho que todas as outras coisas, elas são possíveis, né? Quando a gente fala de indicações, ou do cartãozinho, ou da rede social, tudo isso é possível de você ser encontrado, mas não é tão certeiro, no sentido de que não necessariamente aquilo vai te levar aos pacientes. Não necessariamente você vai encontrar quem quer ser encontrado nesses lugares, né? Então, acho que a grande chave assim, do Google Ads é que você investe e você ganha, eu acho que para além do dinheiro, você ganha em tempo, né? Que é fundamental. Não, e acho que em tempo de não só de você conseguir ter um fluxo de pacientes, de você conseguir estabilizar o seu consultório, e eu digo mais ainda, eu acho que você ganha em segurança. Porque antes eu tinha tanto receio de, por exemplo, indicar outra pessoa, tipo, não, recusar um atendimento. Tipo, pô, eu tenho 3 pessoas, vai vir uma quarta, eu vou recusar? Claro que eu não vou recusar, mas às vezes não batia o caso ia arrastando, e você fala, putz, mas como que eu faço? Né? E eu acho que o Google Ads, ele dá essa segurança, tanto de você encaminhar para um outro colega, de recusar um atendimento e falar, olha, essa especialidade não é minha, né? Eu consigo prestar um serviço muito bom para talvez outras pessoas, né? Que também estão interessadas, que também estão procurando. Acho que talvez valha a pena a gente explicar minimamente para algumas pessoas que às vezes tem algumas pessoas que não sabem absolutamente nada, né? De Google Ads, que às vezes para gente que vem vivendo nesse meio há um ano, né? Bem mais de um ano, fica muito óbvio. Mas o que acontece?
Se você vai procurar qualquer coisa no Google, você pode jogar lá, sei lá, cabeleireiro, chaveiro, manicure, loja de roupa, ele vai te dar algumas indicações, né? As primeiras indicações que aparecem sempre são de anúncios, ou seja, aquelas indicações daquelas pessoas que estão ali, inclusive está escrito que é um anúncio, né? Ninguém nunca reparou, está escrito lá que é um anúncio. E as primeiras indicações, elas são pagas. Só que você só paga, né? Se você está fazendo um anúncio no Google Ads, a pessoa que está anunciando só paga se alguém clicar no link dela para ir para o site ou para, enfim, a página que ela quiser. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que a Ellen está com uma campanha ativa de anúncio e eu digito lá, psicóloga, sei lá, psicóloga São Paulo. E aí aparece lá, Ellen Martins, doutoranda, especialista, não sei o quê. E eu falo, beleza, olhei isso aqui, mas não me chamou a atenção, desci para outra porque, sei lá, eu tô procurando um homem. Não quero Ellen, não gosto do nome Ellen. A Ellen não vai pagar absolutamente nada pelo fato de eu ter olhado ali o que ela tinha escrito no anúncio. Mas digamos que eu vou lá de novo, digito psicóloga Ellen, eu falo, nossa, Ellen, é o nome da minha bisavó. Olha que nome ótimo. Os astros aí de novo se alinhando para eu poder fazer terapia. E aí eu vou lá e clico no anúncio da Ellen, sou direcionada para o site ou para a página que ela, né, quiser me direcionar. E aí é nesse clique que se paga uma taxa de um valor. Né? Eu acho que isso é importante dizer, porque às vezes parece uma coisa muito... que nem sempre a gente tem muita clareza de como é que funciona. Né? Uhum. Então, como que acontece? Então, eu vou fazer uma campanha lá. Eu posso fazer uma campanha no valor que eu quiser. Eu posso fazer uma campanha de R$20, de R$200, de R$2.000, e eu só vou pagar pelo clique. E quando acabar o dinheiro, acabou o dinheiro, né? É quase como se fosse aqueles tickets que você tem de bônus, né? E aí você vai gastando e quando acabar as fichas, acabou as fichas. Sim, exatamente. Um detalhe importante é que você coloca o crédito na plataforma e esse crédito vai sendo consumido ao longo do tempo. E é claro que esse clique ele não tem um preço fixo. Então, assim, de acordo com a forma como você configurou a sua plataforma, por exemplo, eu quero pegar pessoas de determinada região, de São Paulo. Ou, não, eu quero pegar pessoas de fora de São Paulo. Ou ainda, você pode configurar, eu quero que as pessoas que cliquem no meu anúncio tenham mais probabilidade de ser pessoas adultas entre 25 e 50 anos. Alguns parâmetros desse tipo você consegue fazer na plataforma. E tudo isso vai diferenciar o preço em que você vai pagar por esse clique. Mas eu acho que o que é muito bacana, e aí a gente tem aqui duas experiências diferentes a respeito disso, é que assim, a Fê, ela fez um investimento que foi quase que numa tacada só, assim. Fez uma mega campanha de alguns dias, né? Acho que uma semana, né, Fê? Com uma grana... Não, foram, calma aí, mas é através dos cliques que os clientes chegam ou precisam ter a conversão. Tá, acho que vale a pena explicar, porque tem algumas coisas que são óbvias, né? Que a gente toma como óbvia e não são nada óbvias. Sim. Mas o que acontece? Então, o que é a conversão? Né? As pessoas dizem que a conversão é quando efetivamente o cliente entra em contato com você, né? Pega o telefone, ou o WhatsApp, ou o e-mail, fala, oi, Leomira, tudo bom? Eu vi aqui que você faz atendimento de psicologia, queria marcar um com você. Isso é o que normalmente as pessoas chamam de conversão. O clique, a gente paga pelo clique. Então, digamos que, por exemplo, você foi lá e fez uma campanha no Google, certo? E aí, uma outra pessoa encontrou lá o seu site, Leomira, psicóloga, trabalha com uma questão que eu tenho aqui, sei lá, vou chutar, tá bom? Ansiedade. Nossa, não, acho que eu tô me sentindo muito ansioso, acho que eu preciso entender um pouco mais. Aí vai lá e clica no seu anúncio e vai para uma página, para o seu site, para a página que for. Clica lá e vai para essa página. Por esse clique que você vai pagar uma taxa. Essa taxa
normalmente varia e é o Google quem decide quanto que esse clique vale. Tem cliques que valem 70 centavos, tem cliques que valem R$ 3, R$ 3,50. Isso depende, por exemplo, se eu só quero pegar gente que mora ali na região do Higienópolis e que está procurando psicólogo qualificado. Digamos que tudo isso bateu direitinho, direitinho. Eu vou pagar mais caro por isso. Aí, digamos que, sei lá, eu tenha colocado algumas especificações, mas a pessoa foi lá e digitou só psicólogo. E me achou, e aí ela clicou. Eu vou pagar mais barato por esse clique. O quanto que o clique vai custar, a gente não consegue ter controle. Quem decide isso é o algoritmo do Google. O clique não costuma sair muito dessa faixa de R$ 3,50, assim, um clique muito caro, R$ 4, mas assim, muito caro, muito caro. Quando ele está especificado principalmente para fora do país, aí ele é um pouco mais caro, ele costuma ser em torno de R$ 4, assim. Então, tudo depende dos parâmetros que você coloca na plataforma e desse momento exato em que a plataforma casa com aquela pessoa que você escolheu, né? Tipo assim, você fez uma configuração que seria a configuração ideal de quem você quer. Então, quanto mais ideal for, mais você vai pagar por isso, mas também mais certeiro é provável que seja, porque é aquela pessoa específica que você está procurando, né? Então, eles chamam isso de leilão, né? Eles fazem um leilão, na verdade, que é uma coisa muito interna, para definir quando é que você vai aparecer nessa pesquisa. Por exemplo, na minha primeira campanha, em 2018, eu costumava pagar muito pouco pelos cliques. Muito pouco mesmo, assim, sei lá, pagar 50 centavos um clique, o que é muito pouco, né, dado a média. Mas também eu recebi umas pessoas que era assim, Freud era um bom psicólogo? A pessoa não estava procurando um psicólogo, a pessoa também não estava, a pessoa estava querendo saber de alguém que nem mais vivo está, não é mesmo? E me achou. Né? Não era isso, não era essa informação que ela queria, mas foi essa informação que ela acabou recebendo e, obviamente, ela não entrou em contato para marcar uma consulta, porque não era isso que ela estava procurando, não é mesmo? Sim. Mas, então, eu acho que é isso, assim, é isso que a Ellen estava falando, de que, às vezes, quando você consegue especificar o seu perfil, você vai pagar um pouco mais caro por isso, né? Você não vai receber clique de 50 centavos, como eu recebi lá em 2018, mas ao mesmo tempo vão ser de pessoas que vão estar minimamente interessadas, né? Alguém que procura no Google psicólogo em São Paulo, sei lá, tratamento para depressão em São Paulo, provavelmente ela está muito mais interessada em agendar um atendimento do que uma pessoa que me digita Freud é um psicólogo bom, né? Porque Freud nem psicólogo era, coitado. Nem tinha. É verdade. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é assim, não é só chegar lá, abrir uma conta no Google Ads, colocar dinheiro e esperar o milagre acontecer. Tem uma série de configurações importantes, tem uma série de informações importantes que você forneça para a plataforma. A mais importante delas, por exemplo, são a lista de palavras negativas. Quanto mais palavras negativas você tiver, quanto mais configurado isso estiver, melhor para você, porque vai ser melhor para o seu anúncio rodar. Então, é muito importante a gente pensar que é importante estar instruído para mexer com a plataforma, senão acaba acontecendo que a gente tem recebido muito, eu e a Fernanda. Mas eu já investi e não deu certo, eu já tentei e não funcionou, eu já gastei dinheiro, eu não aguento mais gastar dinheiro com o Google Ads e não tá dando certo, não tá funcionando. Mas é porque existe uma forma, um passo a passo importante para seguir quando a gente vai usar a plataforma. E quando isso tá redondo, o resultado vem, ele acontece. Né? Eu acho que foi bastante certeiro no nosso caso, né? Mas como eu estava falando antes da gente responder a pergunta da Leomira, do quanto existem formas de fazer esse investimento, né? Que aqui a gente tem dois exemplos de como foram feitos. Que a Fê, ela fez um investimento quase que único dessa última vez, né? Falando aqui de 2020. Sim.
quase que único, que ela foi lá, fez uma campanha, investiu dinheiro, né, um dinheiro considerável nessa campanha e teve os resultados dela. No meu caso, eu fragmentei o meu investimento. Eu fiz um investimento também, mas eu fragmentei em 2 meses. Então, eu fiz 2 campanhas, uma campanha no mês e uma campanha no outro mês. O lado bom disso é que, de repente, você está pensando assim, poxa, mas eu estou querendo construir o meu consultório, talvez fazer um investimento muito pequeno, eu não consigo ainda fechar a minha agenda tão rápido, enfim, construir esse consultório do jeito como eu gostaria. Você consegue fragmentar isso ao longo dos meses para que caiba dentro do seu orçamento, para que caiba dentro do seu planejamento. Por isso que uma coisa que a gente fala bastante aqui é do quanto é importante planejar o seu consultório. E em relação ao investimento, é a mesma coisa. Precisa de um planejamento prévio para você fazer um investimento que de fato faça sentido e você consiga obter os seus resultados, né? Eu acho que a ideia não é você ir à falência com esse investimento, mas é ele cooperar para que você de fato alcance os resultados desejados, né? Não, eu acho que é muito isso, assim, e acho que tem uma coisa que eu não sei quantos de vocês já entraram para fuçar, assim, minimamente na plataforma. O Google Ads, ele permite até para você fazer o que eles chamam de uma campanha inteligente. Isso, quando eu fiz a primeira vez em 2018, não existia, mas agora existe, que é quase uma campanha pré-configurada, né? Você entra lá, coloca poucas informações, assim, né? Ah, eu sou psicólogo, eu, enfim, trabalho com isso, escreve ali 2 linhas do que você gostaria de ter no anúncio e o Google faz o resto por você. O problema disso é que você não consegue ter muito controle sobre as coisas, né? Ele vai pegar o que é que, na média, para os psicólogos interessa. E, né, a gente sabe que às vezes o algoritmo é meio burro, né? Às vezes você está procurando uma coisa e aparece outra completamente diferente, enfim. Mas o que acontece? Para você conseguir fazer isso que a gente está falando, de fazer um planejamento, de fazer uma coisa um pouco mais detalhada, um pouco mais instruída, etc., não dá para você entrar na configuração que é a configuração mais específica e detalhada do Google sem estar minimamente orientado e instruído. Porque você vai entrar numa plataforma que vai ter 1000 variáveis, 1000 coisas que você vai poder mexer, não é tão intuitivo assim, né? Tem pessoas que já são mais calejadas com a internet, e aí tem um pouco mais de facilidade, mas ela não é tão óbvia. Tem uma série de, como que se diz? De jargões que são de lá de dentro, né? Ah, palavra negativa, palavra-chave, como é que funciona, qual o local, qual a conversão, qual que não é, se tem tag, se não tem tag. É um mundo de especificidades, né? Então, é importante, de fato, que você consiga ter um pouco de organização, né, para conseguir fazer isso. Porque senão, eu acho que é justamente aí que as pessoas se frustram. Falar, eu fiz uma campanha, e aí acaba fazendo essa campanha inteligente, que nem sempre é tão inteligente assim. E porque é isso, né? Para a campanha realmente ficar inteligente, ela tem um tempo de aprendizado, né? E às vezes a gente não tem um dinheiro para deixar a campanha rodando, para ela aprender o que é que interessa e o que não interessa, para até ela ficar redonda, né? A gente, na nossa campanha, foi o quê? Mais de 15 mil reais para ela ficar certa, né? Ficar rodando direitinho e tudo excelente, e todas as pessoas que entravam em contato eram pessoas que de fato estavam interessadas. Teve esse tempo, né? E teve esse tempo que a gente ficou batendo cabeça, né? Exatamente. A gente teve o tempo do aprendizado, né, Fê? O tempo de entender como é que as coisas funcionam, o que é que era necessário. É pensar que a ferramenta, ela é um banco de dados, só que sem dados. Então, você precisa alimentar. E se você não alimenta, ela não vai rodar conforme você quer. Eu acho que é muito simples de pensar, porque é só a gente pensar na nossa profissão, na nossa categoria. Ela é diversa demais, né? Tem gente que é da psicanálise, tem gente que é da TCC, tem gente que trabalha com casal, tem gente que trabalha só com adolescente, só com... Enfim, é um mundo de coisas. Então, quando você pega e faz a campanha inteligente, que praticamente ela dá uma ideia do que o psicólogo faz e lança lá, é muito provável, mas muito, eu daria 99,999%
de chance de que vai dar errado. Porque você tem as suas especificidades enquanto profissional. Então, isso também é uma parte do processo para que você faça uma campanha no Google Ads. Você precisa entender primeiro o que é que você está querendo atingir, como que vai ser a sua clínica, que desenho você vai ter para o seu trabalho. É um plano de negócios mesmo, de você olhar e falar, não, eu vou abrir o meu consultório, como é que ele vai ser? Para você conseguir alimentar essa plataforma de informações que são suas, de coisas que você quer. É trazer a plataforma ao seu favor, é trabalhar a seu favor, né? De você conseguir, de fato, colocar ali as informações que são importantes. E isso leva um tempo para se aprender, né? Sim. Não, e eu acho que é claro que não é uma coisa rígida, né? No sentido assim, não, se eu coloquei lá na plataforma que eu atendo casal, então agora eu só posso atender casal. É claro que não. Mas normalmente, quando a gente faz um investimento no Google, a gente também não tem um dinheiro ilimitado, né? Então é preciso fazer escolhas. Exato. A gente acaba fazendo escolhas de prioridades, né? Qual que vai ser a minha prioridade agora nesse momento? Qual é o retorno que isso pode me ter? Né? E isso vai, claro, vai mudando ao longo do tempo. Aí, sei lá, de repente eu fiz uma especialização focada em crianças, né? Talvez eu vá querer focar mais nessa especialização que eu fiz, não mais tanto em outras coisas que eu trabalhava antes. Mas é importante que tenha essa afinidade, porque às vezes as pessoas fazem com o Google o que às vezes eu vejo que fazem com cartão, né? Então, eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso, faço avaliação neuropsicológica, eu faço orientação vocacional, eu atendo casal, eu atendo, enfim, atendo até Jesus Cristo, se ele vier aqui quer conversar, eu tô conversando, entendeu? Não tem problema. E para a plataforma isso precisa ser feito de um jeito bastante inteligente, né? Então, eu acho que principalmente pela questão dos recursos, que acho que para a grande maioria de nós não são ilimitados, a gente precisa de um foco inicial, pelo menos, para começar. Ainda que no meio do caminho o seu foco mude, algumas coisas comecem a mudar, tudo bem. Mas, assim, para começar, eu acho que esse plano, ter muita clareza do que é que você vai trabalhar e como você vai trabalhar, é muito importante. Porque é isso, a plataforma não trabalha sozinha. Você quem vai alimentar ela de informações que você quer adquirir enquanto resultado. A Leomira fez um comentário aqui, eu vou ler. Eu li que é bom fazer uma pesquisa do valor de média que os outros profissionais estão pagando, para você não ficar por baixo ou acima. Eu achei ótima essa pergunta. Porque o que acontece? A grande questão é o quão bem configurada está a sua plataforma. Porque é isso, por exemplo, digamos que na média um psicólogo investe, sei lá. A verdade, um parênteses aqui, a verdade é que tem alguns psicólogos que investem no Google, mas tem uma quantidade razoável de empresas de psicologia que investem no Google. Então você vai achar a Zen Club, você vai achar a Psicologia Viva, vai achar algumas empresas que fazem isso, né? Aqueles catálogos de psicólogos que elas usam dessa estratégia. Então, às vezes, essas empresas vão ser as suas maiores concorrentes no Google do que outros colegas psicólogos também. Até porque os colegas, né, assim como quase todos os seres humanos, têm um dinheiro de investimento limitado, então eles não vão investir o tempo todo, né? E as empresas, elas estão lá o tempo todo colocando dinheiro, porque, né, pertinhas elas. Mas, enfim. E aí, o que acontece? A grande questão dessa sua pergunta, Leomira, é o quão bem configurada está a sua plataforma. Porque pode ser que as pessoas, na média, elas invistam, sei lá, R$300, digamos. R$300. Só que, se as outras pessoas não têm uma plataforma bem configurada, elas vão perder uma boa parte desse dinheiro com as pessoas que estão procurando Freud é um bom psicólogo, com as pessoas procurando contato do psicólogo no SUS, as pessoas que vão estar procurando clínica de psicologia da UFMU, pessoas que vão estar procurando, enfim, né? Mil coisas. Então, o que é psicologia, aonde fazer psicologia, isso acontece também. A gente, na nossa própria campanha, né, Fê? Assim, quantas vezes a gente não viu que ainda estava precisando de configuração porque as buscas, porque na plataforma aparecem as buscas, né?
que fizeram. Sim. E nas buscas apareciam coisas desse tipo, né? Então, tem uma questão de configuração mesmo. Então, acho que é a grande questão, né? É claro que se você coloca mais dinheiro, você vai ter mais contatos, porque vai ter mais dinheiro para o seu anúncio aparecer mais, para as pessoas clicarem mais e as pessoas têm mais chance de entrar em contato, né? Tem essa lógica, é claro. Mas, mesmo você colocando menos dinheiro, se a sua campanha está bem configurada, os poucos contatos que você vai ter, né? As poucas pessoas que vão clicar, vão ser pessoas que vão estar minimamente interessadas, né? Acho que esse é o grande ponto, né? E é por isso que a gente fala tanto em planejamento, porque eu acho que a gente fala tanto nisso porque a gente já bateu tanta cabeça, né? E acabou perdendo tanto dinheiro que eu acho que é isso. Eu super me relaciono com as pessoas que falam, eu desisti porque eu tentei e não deu certo e eu fui essa pessoa, né? Eu só voltei porque eu estava desempregada. E eu falei, bom, é a única aposta que eu posso fazer. Porque se não der certo, eu sei lá o que vai dar certo, né? Então, acho que esse que é o ponto do porquê que a gente fica batendo tanto nessa tecla de planejamento. Porque, de fato, se a gente não se planeja, você mete as caras lá e fala, beleza, vou colocar um dinheiro aqui, é um dinheiro extra, sei lá, vou colocar 200, 300 reais que está sobrando aqui no meu orçamento e vou fazer uma campanha que eu nem sei direito o que vai vir, a grande chance é de que você vai queimar dinheiro fora. E Assim, queima não mesmo. tem milagre. E queima. E o contrário também é verdadeiro, assim, de a gente tem as duas experiências, de colocar a grana lá com a campanha não tão ok e colocar com a campanha ok. E aí você percebe que assim, o seu dinheiro ele rende de fato, porque de fato você consegue os pacientes que você estava esperando, enfim. E aí a gente entra num outro ponto, que é no tempo em que o nosso investimento demora para dar retorno, né? Sim. E assim, eu posso dizer, por experiência, que, olha, eu investi 2 meses seguidos, no final do terceiro mês eu já tinha recuperado tudo, assim, tranquilamente. E então é o investimento que eu acho que foi o mais eficaz, assim, para mim. Não teve investimento mais eficaz do que esse, porque como a plataforma já estava rodando muito bem, o retorno ele foi quase que imediato, assim, porque eu já conseguia os pacientes, né, e eles pagando um preço que era o preço que eu queria cobrar, eu acho que isso é importante, e isso já foi meio que já trazendo o retorno daquilo que eu estava investindo. Então, mais uma vez, essa questão da plataforma estar muito bem configurada faz com que você também não tenha tanto tempo de espera para ter o seu retorno financeiro do seu investimento. Eu acho que é uma grande Sim. preocupação de muitos psicólogos quando a gente começa a falar desse universo novo de investir em Google Ads, né? Nossa, super. É interessante porque nos meus dois momentos o valor de investimento foi o mesmo, né? Em 2018 eu investi 6 mil reais e foi em 3 meses. E em 2020 eu investi 6 mil reais. Em 2018 eu acho que eu demorei quase uns 8 meses para recuperar esse valor. Porque vieram poucos pacientes, né? Dos que ficaram foram apenas dois, e desses dois também me pagavam um valor do que, né, depois eu fui a descobrir o quanto que era um valor social, dado o quanto que eu fazia de supervisão, o quanto que eu pagava de sala, né? Ficava um valor realmente muito pequeno, né? E do quanto que quando eu fiz em 2020 o investimento dos 6 mil reais, primeiro eu não consegui gastar os 6 mil reais, porque eu já estava enlouquecida na terceira semana, e eu pausei a campanha e eu falei, eu não aguento mais essas pessoas, eu não tenho horário de agendamento, chega, porque eu que vou enlouquecer, entendeu? Eu que vou ter que marcar mais uma sessão por semana com a minha analista, isso aqui tá saindo muito caro. E então eu não consegui chegar a gastar o valor dos 6 mil reais. E que foi isso, assim, foram 3 semanas enlouquecedoras, mas foram 3 semanas porque muitas pessoas entraram em contato. E em 6 semanas, ou seja, as 3 semanas que eu, né, as 3 semanas que eu fiz os investimentos e a campanha, mais 3 semanas eu já tinha recuperado o valor. Exatamente por isso, né? Porque os valores
que eu estava cobrando eram os valores que seguiam a tabela do CRP. Não estou falando, né? Acho que a gente não fala que já, não, eu vou cobrar R$ 2.000 a consulta. Não é disso que a gente está falando. Exatamente. A gente está falando de seguir a tabela. Exatamente. E assim, e comigo foi muito parecido, assim, porque eu fiz um investimento menor. E aí tem um ponto que eu acho que é interessante tocar, que é o seguinte: a Fernanda, ela fez as campanhas dela antes das minhas. Eu fiz depois da Fernanda. Então a plataforma já estava rodando de um outro jeito quando eu fiz a minha campanha. Eu fiz um investimento de R$ 4.000 no total, mas eu fiz 2.000 no mês, 2.000 no outro. E eu lembro que na minha primeira campanha, os pacientes que eu tinha fechado naquele mês, eu já tinha recuperado metade do valor. Então, metade dos R$ 1.000 eu tinha recuperado assim que eu terminei a campanha. Assim que eu terminei a campanha, que eu fechei lá na plataforma. E aí eu ia fazer ainda no outro mês, enfim. Então, foi uma recuperação, de fato, muito rápida. Eu acho, assim, que foi o melhor método, com certeza, de conseguir pacientes e o mais certeiro nessa questão também do preço, porque eu nunca consegui cobrar um valor justo pelos meus atendimentos. Eu acho que isso é uma questão que eu trago e que muitos psicólogos já trouxeram muitas vezes, o quanto é difícil cobrar um valor justo, né? E quando vem por indicação, eu acho que tem uma coisa também que é do quem é que está indicando. E aí você fica com mais receio ainda de cobrar o seu valor que é justo, né? A gente está falando muitas vezes de valor do CRP, pelo menos eu e Fernanda é valor de CFP, de tabela de CFP. E nem é o valor máximo. Deixe bem claro, nem é o valor máximo. Então, assim, e aí, assim, poxa vida, né? Como a gente percebe que a gente está trabalhando e mantendo e fomentando uma clínica que muitas vezes ela tá fadada ao fracasso mesmo, ela não vai se sustentar. Por essas N questões, né? De você não conseguir cobrar o valor justo, de você não conseguir cobrar porque às vezes a pessoa que te indicou é uma pessoa que é importante para você e aí você não consegue fazer um preço de acordo com o que você quer. E o quanto o Google me trouxe essa liberdade, sabe? De conseguir, de fato, trabalhar no consultório e olhar para ele como minha fonte de trabalho mesmo. Sim, e acho que isso pega muito mesmo, assim, porque tem essa questão do Google e do quanto quando você precisa de um fluxo de pacientes é interessante ter essa possibilidade, mas do quanto que também faz uma diferença de você conseguir acessar pessoas que estejam dispostas a pagar um valor e reconhecer o seu trabalho como tal, né? Porque é isso, muito do nosso trabalho é de indicação, né? Não só, quando não se tem as campanhas no Google, muito do nosso trabalho é de indicação. E se você atende, né, sei lá, 10 pessoas e dessas 10, 7 pagam um valor de R$ 100, provavelmente elas vão indicar pessoas que vão pagar esse valor, né? E isso no longo prazo acaba sendo um problema, porque não dá para abarcar todas as pessoas. E aí entra lá no que a gente falou no começo, fala, bom, mas eu não vou acolher essa demanda, mas de onde vai vir os pacientes se eu não estou acolhendo quem está me indicando? O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu saio desse limbo de pessoas que talvez não tenham tantas condições de conseguir me pagar? E eu acho que é um pouco do que a gente discutiu na live de clínica social. A clínica social é super importante, mas é importante que ela seja dita como tal, né? Porque é isso, se você ficar recebendo atendimento que te pagam muito pouco, você não vai conseguir qualificar o seu trabalho, não vai conseguir fazer supervisão, não vai conseguir fazer os cursos, não vai conseguir ter uma qualidade de vida, ter saúde mental, que é fundamental para a gente conseguir estar disponível para escutar o outro. Né? Exatamente. E nem mesmo a própria clínica social. Porque que é uma coisa bacana. Eu mesmo acho super bacana. Eu também separo vagas para atendimento social, mas é aquilo. A gente precisa, eu acho que começar a entender a necessidade do planejamento. Acho que essa é a primeira questão, assim, do profissional de psicologia. Entender que
quando ele fala de ser psicólogo clínico, está para além daquela consulta terapêutica que é o nosso trabalho final, né? Que exige um planejamento da nossa parte, exige uma organização da nossa parte, para poder gerenciar esse consultório da melhor forma possível e tornar ele sustentável. Porque eu acho que é isso, né? Acaba não sendo sustentável para a maioria de nós. E eu acho que a gente ouve muito o discurso do quanto é difícil, do quanto é difícil, do quanto não dá, do quanto a conta não fecha, do quanto você fica a ver navios, quando chega final de ano, então, meu Deus, né? E agora o pessoal vai sair de férias, eu preciso tirar férias. Quando eu preciso tirar férias, como é que faz? Então a gente vem ouvindo isso há alguns anos e muitas vezes esse também já foi o meu próprio discurso do quanto é difícil, mas eu acho que agora a gente entende o quanto é necessário um planejamento mesmo, né? De todas as questões, de todos os âmbitos, tanto do gerenciamento desse consultório quanto de investimento, do que de fato é investimento, né? Qual é o investimento que faz sentido para conseguir encontrar esses pacientes, esses clientes, enfim. Sim, e acho que tem um ponto de que, na verdade, é um pouco essa a resposta da pergunta da live, né? Ah, o Google Ads é um investimento caro? Depende do quão bem planejado você tá, né? Se você tá específico, se você entende quais são as coisas, se você tem uma lista de palavras negativas preparada, se você sabe mexer na plataforma, se você já está orientado, não vai ser um investimento caro, porque o dinheiro que você vai colocar lá, você vai acabar acessando pessoas que estão interessadas no seu trabalho, que vão acabar te contratando e vai acabar pagando o seu investimento, né? Agora, se você entra com a cara e com a coragem, que foi o que eu fiz em 2018, não recomendo, porque, né, 6 mil reais jogados no lixo. No final foi ótimo, né, porque teve toda uma caminhada para conseguir alimentar a plataforma, para a plataforma ficar rodando, etc, etc. Mas se eu soubesse de cara que eu ia perder esses 6 mil reais, eu talvez não tivesse feito. Eu ia falar, pô, quanto de dinheiro eu tenho que fazer, né, para conseguir ter uma plataforma rodando minimamente, né? Vale muito mais a pena se planejar. Vale muito mais a pena falar, bom, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, do que ir lá, meter na cara a tapa, falando, não, vou fazer isso acontecer nem que seja força. Porque a verdade é que você vai acabar perdendo dinheiro. E aí é o que muitas vezes a gente vê, das pessoas falando, eu tentei, mas não deu certo e eu desisti. Uhum, com certeza. Aí a frustração vem, né? E ela vem com força, porque são investimentos caros, né? Assim, é o seu dinheiro, que seja 6 mil, que seja 300. É o seu dinheiro e você não quer perder. Você quer investir para que dê certo, né? E eu acho que a nossa experiência aqui, ela mostra muito o quanto tem realmente a ver com o planejamento acima de tudo. Não é a quantidade de dinheiro. A gente tem, olha, um investimento de 6 mil reais é um grande investimento. E não foi um investimento bem sucedido. Então, não é a quantidade de dinheiro que você vai investir, mas é o quão planejado está esse seu investimento, o quão planejado está esse passo a passo para você ter uma plataforma que de fato vai te trazer resultado, né? E aí é óbvio, se você tem um planejamento, você consegue vislumbrar melhor as coisas, né? Você não vai fazer uma loucura, porque de repente você ouve, e aí eu acho que toca também um pouco no comentário da Leomíria, né? Você ouve que os psicólogos estão investindo tanto nessa plataforma, e aí você nem pode investir isso, faz aí, né, o possível e o impossível, faz um investimento e não dá resultado. Então, é uma coisa que eu acho que precisa ter cautela e estudo mesmo, sabe? Assim, de falar, não, calma, eu vou estudar isso aqui, vou entender isso aqui, como é que isso aqui funciona, para que isso me beneficie e seja uma fonte realmente para quando eu precisar, né? Porque a gente sabe que o consultório, ele tem um fluxo. Então, eu acho que o bacana é você ter a sua autonomia, a sua independência de não estar, assim, refém de nada para conseguir
algo, né? E não ter que esperar uma luz, mas você conseguir fazer o seu planejamento e agir quando for necessário, né? Eu acho que esse é o propósito, inclusive, do psicoindependente, ensinar isso, né? Você ter essa Sim, independência para manter o seu consultório vivo. sim, não, acho que é completamente isso. Acho que a gente vai chegando um pouco para o final da live. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, eu tenho alguns recados para falar. A gente, essa semana, vai ter o workshop Independentes, vai ser um evento gratuito, mas vai ser um evento fechado, então é importante que vocês se inscrevam. O link está na bio, só vai receber o link para o evento quem tiver inscrito, então se vocês não tiverem inscrito, não recebe o link para o evento. Vai ser bastante importante, a gente vai falar de algumas especificidades, de algumas coisas que estão acontecendo e também de algumas novidades que vão chegar por aí. Então, né, se inscrevam para poder participar. Outra coisa que talvez muitos de vocês já saibam, a gente tem o e-book Independente, também está disponível no site. Lá na bio vocês conseguem achar o link, conseguem encontrar. No e-book tem alguns passo a passos e alguns conceitos do Google Ads, palavras negativas que a gente falou aqui, palavras-chave, tem algumas coisas que, né, para quem está começando é interessante entender e saber, é uma porta para os primeiros passos, e tem lá também bastante coisa sobre essa coisa do planejamento, né, e quais são algumas perguntas-chave para orientar mesmo. Alguma coisa que eu esqueci, Anne? Não, isso mesmo. É só Então tá isso, bem. pessoal. Aguardamos vocês lá no workshop, hein? Na quinta-feira. Sim, sim, quinta-feira, 8 horas. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje e estamos aí nas redes sociais. Um beijo, pessoal.